Porque as gerações não conseguem preservar os hábitos. Tudo estimula a gente fazer o quê? A ter mais facilidade. Toda situação ruim, ela tem pontos positivos. Será que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo? Qual é o papel delas? Pode. Não pode mais, né? Podemos começar o nosso Pode Mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos. Boa madrugada. Aí eu pensei a mesma madrugada. coisa, boa madrugada. É tão mas bom é que tem, ouvir. tem gente que acorda de madrugada, né, Cíntia? Pois Tem gente que acorda Tem gente que vai dormir de madrugada, tem tem gente que acorda de Então- madrugada, tem gente que não dorme nunca. É bom ouvir podcast na madrugada. Ai, Eu também Fica, acho. fica a dica. aí, ó. Gente, eu durmo com fone de ouvido. Isso Tudo aí não é saudável. Não é saudável. Então, assim, né? Nos dois ouvidos? Não, só não. No Recomendação outro de maridão fono. sussurrando. Meu bem. Recomendação. Sussurrando. Meu bem, meu mal. Momento saúde. Fonoaudiólogas recomendam. Fone nos dois ouvidos ou revezar. Ai, eu revezo. Eu revezo. Então tu tá melhor que eu. Revezamento é bom. Olha, a Cíntia toda chegada na liberalidade. Revezamento, que eu não pensei? esperava de ti. É uma que coisa eu vôlei, pensei no Cláudia. vôlei. O que Bem ela hoje. falou de revezamento? Gente, eu tô muito lentinha. Eu tô muito lentinha. Não é só o preto, a gente tá numa sintonia. Quando falou revezamento, eu me lembrei vôlei. Tem essa história de revezamento. Eu lembrei revezamento. É rotação. Então A fui produção corrigida tá nos aqui. corrigindo Fui hoje. corrigida, não Revezamento é é no atletismo, tá? Ai, aquela Nós estamos chique, corrida... nós temos produção. Então tá, Uhum. Cláudia. Então pega a bola na corrida de bastão, é isso? Não, se for de bastão, vou ter que pegar o bastão, não vou pegar a bola. Gente, do que De esporte, Miriam. Ai, que eu De sou como muito inocente. tornar- Cláudia, e esse vermelhão aí? Como tornar... Eu fiquei vermelha. Aí é o microfone, gente, credo. Fala bobagem, mas não sustenta, né? Eu sustento. Ah, Mas quando- não é agora Quando que eu te vou chamo pra sustentar. xixa, tu segura o Segura. bastão. Segura. Gente, qual era o tema do nosso papo de hoje? Seguindo a pauta sugerida, minimalismo. Então, por isso que a aí. gente começa. A gente começa falando das coisas grandes e Grandes. depois vai diminuindo. Aí a gente vai pra realidade. Com o mínimo possível. Ou necessário. Sabe que essa questão de minimalismo é engraçado, né? Porque nós discutimos essa semana até no carro, os colegas, falando sobre questões ambientais, né? Todos os impactos que a gente está tendo, né? Teve a notícia agora da questão da Braskem, lá em Maceió, que a terra está cedendo, enfim. Tantos desastres ecológicos. E a pergunta que o meu colega fez, que eu acho que é bem pertinente, né? Nós, cada um de nós, como indivíduo, estamos dispostos a abrir mão da nossa forma de vida para melhorar todo esse sistema? E aí, mas é que o maior impacto são as empresas, o maior impacto são as cidades maiores, sabe? Sempre aquele discurso Sempre de o projetando pra outro. fora, né? O outro. Eu tô disposta a abrir mão e eu nem sei dizer o que agora, mas daqui a pouco assim, de mudar a forma como eu consumo para diminuir a minha produção de lixo. Eu estou disposta a abrir mão de ter determinado conforto. E aí eu vou falar porque não é só consumo, né? A gente tem muito conforto que gasta energia que produz outros tipos de lixo, de emissão de Ai, gases, a vida sem enfim. ar-condicionado. Então, assim, claro, eu até falo isso instigando, assim, porque eu sei que a Miriam tem um posicionamento, já tem uma conduta um pouco diferente. Eu vi ela postando a foto do balde dela, recolhendo a água da chuva, que depois ela utilizou. Eu também recolhi a água da chuva lá em casa, mas só na piscina. Isso aí. Já mas é tu alguma pode pegar- coisa. Tu pode pegar a água da Aproveitar. piscina pra Certo. fazer outras coisas, porque, na verdade, o balde que a gente usa da água da piscina é tão insignificante no volume que ela tem, que eu tenho feito isso com bastante frequência, inclusive, sabe? Água da máquina de lavar. Mas, assim, né, quando a gente fala que o impacto é a empresa que causa, mas quem fomenta também o consumo, né? Se a gente consome muito, a empresa produz muito.
Claro que tem o viés do estímulo, né? Daquela coisa que vem de fora. Quem determina o quanto a gente precisa? Eu acho que a questão tá aí. Quem determina o que a gente precisa? Eu preciso ter tanta roupa, eu preciso ter tanto plástico, eu preciso desperdiçar tanta coisa. Olha a quantidade de comida que o mundo desperdiça. E a distância das coisas. Eu estava pensando no consumo local. A Uhum. gente está tomando uma espumante da Casa Perini, da Serra Gaúcha, parceria da Confraria Aquarela. A gente está degustando nozes de um produtor aqui, da divisa de Teutônia e Estrela. Então, não que a gente seja perfeita, né? Mas, enfim, estou trazendo 2 exemplos. E daqui a pouco, nada contra outros lugares, mas quanto tempo de transporte, quanto combustível, quanta coisa envolvida quando você vai comprar algo de muito longe. Porque daí a gente compra de longe e o de longe compra daqui. E aí a gente tem um duplo. Tem coisas sobre as quais nós não temos nenhum controle, né? Ou pouquíssimo controle. Por Por exemplo? exemplo, eu estava passeando no Uruguai e o Uruguai é extremamente plano. E teria como fazer. Eu sempre defendi isso para o Brasil também, tá? Mas assim, isso foi muito impactante pela questão mesmo de ser plano, né? Como poderia ter linhas férreas para fazer o transporte? A gente vê caminhões e caminhões, e aí um trem talvez pudesse fazer tudo aquilo. A diferença de consumo de Uhum. combustível, a diferença de poluente, a diferença de estrago da rodovia, de perigo de acidente. Tem toda uma questão além, né? Porque quando a gente fala em ambientalismo, em questão ambiental, nem é só sobre lixos, resíduos, emissão de poluentes, mas é também sobre a forma como a gente se locomove, como a gente vive em sociedade, né? E um dos apontamentos que eles têm feito agora na questão é a questão de que não só existem cada vez mais pessoas, mas cada pessoa agora causa mais impacto do que cada pessoa causava. O Uhum. indivíduo agora, por conta da questão do consumo. Sabe que eu tava vendo um documentário. Documentário é uma série. Fala daquelas zonas azuis. Lembra que a gente até comentou aqui, sim. né? E aí enfim, a pessoa que tá fazendo o documentário fazer visitar essas zonas azuis ao redor do mundo. Em 99 ele começou a documentar o que aquelas regiões faziam. E aí agora no último episódio que eu tava vendo, ele mostrou o quanto essas zonas estão cada vez mais reduzidas. Porque as gerações não conseguem preservar os hábitos. E aí, aqui na Costa Rica, por exemplo, tem uma dessas zonas, né? As pessoas vivem 100 anos, assim, lúcidas, assim. O apontamento diz, além de viver muito e com saúde, tem lúcidas. Que eu acho Muito, muito importante, né? importante. E aí eles falam assim, por exemplo, eles comem, quase tudo que eles comem ao longo do dia é feito por eles. Já os netos e bisnetos agora já vêm com a tradição de comprar os salgadinhos, cada bolacha pronto. Que antes, então assim, além de estar produzindo, além de estar produzindo, além de não estar mais consumindo comida de verdade, né, que é aquela comida feita nutrientes, ela agora carrega produção de um lixo que antes não se produzia mais. Então os nossos hábitos também aí passa por isso, assim, né? A O gente que a também, gente o que pode? a gente pode e o que a gente está disposto a fazer. Porque com a facilidade que tem, porque assim, a gente vive o mundo da facilidade. Tá muito mais fácil, mais acessível, então às vezes é muito fácil a gente ser por tudo isso. Uma relação muito importante, que é a questão de uma educação. É um estilo de vida que tu Uhum. vai adotar. Daí, talvez, essa facilidade que hoje está imposta no modelo que a gente vive muda, mas eu aceito ela. Daí, eu acho que eu pelo menos sempre gosto de olhar para os meus hábitos para ver assim, o quanto é difícil, às vezes, a gente fazer uma mudança muito pequena. E você está falando das águas da chuva, assim, eu não tenho um hábito de colher água, mas na casa onde eu moro tem, assim, chega a gerar uma vertente, é um cano que desce, que sai toda a água, né, do telhado.
cai aquela água. E eu disse, mas isso aqui. E fui lá e peguei realmente um tonelzinho. A gente colocou ali. Muito mais assim por uma brincadeira. Daí quando tu para e te dá conta, vai lá e olha, é muita água, Uhum. né? Às vezes a gente se incomoda com outras coisas, mas não se incomoda com isso, que o barulho tá ali, te agrada, é bom, não vou fazer nada com isso. Então, eu vejo muito que, para mim, essa questão assim, é um estilo de vida, mas que passa também por uma educação, tu te incomodar com o que está acontecendo. E às vezes a gente não quer esse incômodo, porque ele é, né, mas Mas ele dá trabalho. o minimalismo, ele fala também, assim, né? Que a gente tá aqui, a gente fala muito no assunto do meio ambiente, que é muito pertinente para pensar isso. Mas o minimalismo como uma proposta de filosofia, quase de filosofia de vida. Tu aplicar, como a Luciana sempre traz a comunicação não violenta, tu trazer para tua rotina algumas perguntas, eu preciso disso, eu realmente quero isso, faz sentido para mim. E aí tu começa a te perguntar, eu realmente preciso de mais essa peça de roupa, eu realmente preciso trocar o meu móvel, né? E aí a coisa vai nesse sentido assim, tanto é que se fala de casas minimalistas. Tiny House. E Assisti tanto casas vários, pequenas, vários programas disso, eu acho o máximo. pois é, além de serem casas pequenas, também tem o perfil de casas com poucos móveis e que a decoração é clean, do modo que tu não tenha que estar toda hora trocando, né? Aquela ideia que a gente E, veio assim de casa inclusive, trazendo a questão da sustentabilidade, da questão ecológica, de como a água vai esquentar, de como ela vai ter energia. Então, muitas delas são autossuficientes, acho que esse é o tem termo, muitas. né? A gente tem muito forte em nossa região a cultura do servir comida e do dar presentes. E aí, enquanto vocês falavam, e Miriam, tu falavas, né, dessa proposta, eu lembrei de um ponto de um exemplo que eu considero muito bacana, que várias pessoas eu já vi aplicarem. Geralmente as pessoas fazem isso numa idade já um pouco mais avançada, mas eu penso no quanto essa ideia poderia ser aplicada de repente bem mais cedo, bem antes, que é ao invés de aceitar presentes, aceitar doações em dinheiro, em alimentos, para reverter para pessoas que precisam. Porque quantas pessoas, pega o exemplo agora, a gente vai fazer 50, 60 anos, e a gente de fato precisa. Pensando o quanto é difícil escolher um presente para alguém. Tem coisas legais que dá para dar? Sim, tem muitas. Agora, é preciso? A pessoa precisa. Ela quer? Exato. Então é uma É. proposta que também é de se eu quis lançar aqui justamente para reflexão. Tem a questão da comida também, o exagero. Vamos servir. O que servir? Quanto? Quanta comida vai fora porque se exagera, porque não pode faltar. Por que não pode faltar? Será que o faltar é falta mesmo? Ou será que é porque a gente nem se dá conta do quanto a gente come? Será que a gente tem que comer até passar mal, Precisa de né? tanto, né? É. E aí, mas acho que tu trouxe a questão de filosofia, passa por isso, né? Nós temos que nos reeducar em relação a como viver. E até para ser mais saudável, porque se a gente pegar e olhar o que acontece, né? A gente tem aí isso. Chocolate, é bom, eu adoro chocolate. Chocolate, então, vários tipos de doce, né? Guloseimas. É o salgadinho, que tá fácil, tá prático. É a comida pronta, que também é gostosa. É tu poder sair para comer uma coisa. Então, tudo, é aquilo que tu disse, tudo estimula a gente fazer o quê? A ter mais facilidade, a E consumir aí mais e consumir sem E consciência. aí entra a dificuldade da produção, dificuldade no sentido de que vai requerer esforço. Pego o exemplo da minha mãe, todas as noites molhando pepino, molhando tomate, molhando milho. É maravilhoso colher e degustar o produto sem agrotóxico, fresquinho, colhido na horta, mas requer esforço. A diferença entre um milho de latinha e um Bah, milho verde cozinhado Não na tem. panela, Não não tem precisa, não explicação. precisa explicar. Agora, o caminho até chegar lá, para quem consome, é muito mais fácil pegar na prateleira do supermercado, né? e até nessas zonas azuis, o que eles viram ao redor do mundo, que todas as pessoas cuidavam de alguma coisa no seu pátio. Pelo menos alguma, né? Todos os dias um pouquinho, que Uhum. fosse regar uma planta, um contato ali, que fosse molhar um vaso de chás, enfim, outros produziam alimentos, né? E aí, Luciana, esse conceito do esforço é que a gente talvez tenha que pensar um pouco.
se a gente está disposto realmente a mudar. Porque quando eu digo assim, ó, ao invés de comprar uma massa pronta no mercado, vou usar esse exemplo, né? Vou lá comprar um pacote que vai virar lixo. Se eu comprar, eu tenho ovo em casa, tenho farinha e eu produzo uma massa caseira, dá mais trabalho, tem mais esforço. Mas aí o que esse documentário mostrava, o quanto essas práticas que a gente acha que são esforços, e são esforços, trazem também de benefício físico e longevidade. Porque a gente foi E emocional, não só emocional. físico. Exatamente. Então, A relação com a comida a é outra, relação com a comida, com o plantar, com o preparar, com né? quem está próximo, né? Com a Isso, comunidade. e fazer junto também é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes fica. O que que foi ruim pra gente? A mulher muitas vezes ficou sozinha na cozinha, tanto é que as casas eram constituídas assim, uma cozinha lá separada no canto, a porta fechada e a área social toda. Felizmente mudou. Exatamente. Então as casas Está mudaram, mudando. estão mudando. E aí hoje as cozinhas estão integradas, né? Mas acho que a gente ainda não integrou o prazer de fazer as coisas. E aí, aquela ideia, eu vou comprar tudo pronto para ter mais tempo para fazer o quê? Ficar no celular? Fazendo nada, né? Então, assim, não é preferível, de repente, ficar fazendo uma massa caseira, que vai demorar um pouquinho mais. Tô falando no final de semana, assim, ó, E tem o bem mundo real, né, custo-benefício. gente? É. Bem mundo real, assim, E o né? benefício do sabor, né? O custo-benefício do Exato. sabor. Vou aprender uma receita, vou fazer nova, todo final de semana alguma coisa diferente, comida de Assei verdade. pão há pouco. Ai, imagina o E cheiro da casa, gente. maravilhoso. E na segunda, agora eu vou associar as duas conversas. No domingo eu amassei, então. E na segunda-feira de manhã eu assei o pão, cortei ele ao meio, levei a metade na casa dos meus. Mandei uma mensagem, mãe, não toma café que eu tô levando pão fresquinho. Olha que maravilha, gente. Aí eu dei o presente, né? Que não era lixo, era um alimento, era uma, né? E ainda eu gosto de fazer pão. Então, o amassar é um processo que eu gosto. A gente gosta de receber pão, né? A gente gosta de receber pão. Aliás, faz bastante Olha tempo que eu só, adotei boa ideia, dar pra de presente comida, comida, sabe? Eu Não, eu tava pensando, nossa próxima gravação podia ter, assim, um pão da Cláudia, Pode Uma ser. ou uma focaccia. focaccia. Ai, A minha tava pensando nisso, que é do teu Só não me aniversário. peça pra trazer pizza. É muita gente, vai ser farinha Gente, e a Luciana demais. cozinha super bem, né? Ah, Adoro os sei, pratos. eu vou da Lu. trazer Eu não pepino. conheço. Em conserva? Se pode ficar ser. gostoso. Olha o que eu comi essa semana passada. Pimentão, sabe o pimentão verde, mas bem pequenininho, Ai, em Uhum. conserva. Daí eu perguntei para pessoas, nossa, eu nunca comi isso. Com quem tu aprendeu? Com a minha mãe. E a mãe dessa pessoa falecida. Eu pensei, nossa, olha só, como tem umas coisas importantes Memórias memórias afetivas. afetivas. E conhecimento. E qual memória afetiva que vamos deixar mexendo no celular com as nossas crianças? Pois então. Né? Pois Então vamos então. fazer. Inclusive, Nossa. dentro dessa proposta do minimalismo, tá isso, assim, essa reflexão sobre o consumo do celular, da internet. Ele propõe dias em que tu vai te dedicar ao minimalismo, onde tu vai olhar para tua casa e pensar, isto não é necessário, vou reorganizar, porque ele fala muito da organização da casa também, das coisas estarem num lugar. Se tu sente que a tua casa tá ficando muito bagunçada, é sinal de que tem coisa demais. E será que aquelas coisas que tu tem ali tu realmente precisa? O que que tu pode E o fazer? quanto isso interfere para que a gente possa estar bem, né? Assim, Isso, essa questão da diretamente com saúde você. mental, esse Uhum. equilíbrio todo. E há alguns aspectos da psicologia positiva também, eles levam para esse caminho, assim, do minimalismo, né? De que tu olha para realmente o teu necessário, o que tu precisa, porque tu vai estar bem, tu vai fazer as escolhas, né? De uma forma mais consciente. E estando mais consciente, tu vai se sentir melhor, vai te sentir bem, equilibrado. Então, tudo indica, tudo mostra que esse minimalismo que parece ser ter menos ou pouco, talvez seja, até acho que foi no texto que tu mandou, né, Maria, diz aquela premissa, menos é mais, né? É de que talvez tu esteja muito melhor com uma escolha alinhada a esse conceito. Toda situação ruim, ela tem pontos positivos. E, de alguma forma, toda essa situação que o Vale do Taquari viveu com as enchentes, acredito que fizeram com que muitas pessoas repensassem justamente isso que a gente está propondo a falar aqui. O que eu realmente preciso? Claro que muita coisa foi doada,
não estando em condições. Mas quantas pessoas olharam para suas louças e pensaram, cara, eu não preciso tudo isso. Olharam para as roupas, de fato, eu não preciso tudo isso. Olharam para os brinquedos, meu filho não precisa tantos brinquedos. Alguém pode precisar. E ao mesmo tempo, quando eu estava pensando sobre o tema, eu me lembrei das enchentes e eu pensei, bom numa hora dessas que não faltou, né? A gente acha que não faltou, não sei até onde as coisas estão, mas me parece que não estão faltando, né? Mas por outro lado, eu pensei assim, quanto a gente tem guardado em cada ponto, a gente, em doações, encher pavilhões e pavilhões e pavilhões de doação, né? Então, assim, isso também é um sintoma de que a gente tenha tanta roupa para doar, gente. Isso é um sintoma, sabe? Eu acho que dentro da ideia do minimalismo, talvez uma das coisas que mais que rebata nas pessoas é essa questão da roupa, né? De onde vem tanta roupa? Da onde vem tanta E roupa, não é só exatamente. roupa, eu acho que passa por uma mudança de cultura sobre o que se compra. Uhum. Porque se a gente for olhar o que é descartado, vai chegar do supermercado, vai trazer aquela notinha em papel, daqui a pouco fica acumulando. Daqui a pouco tem uma caixa de papel. Né? E assim, trago um exemplo. Vai comprar um calçado, vem numa caixa de papelão. Deixa ali na caixa, a caixa vai acumulando. E assim vão juntando coisas que não precisariam estar ali. Agora, que missão de vida trocar, nem é trocar, mas é lutar contra um sistema tão forte que é o capitalismo, né? Porque eu não vou, se eu disser um número, eu vou falar bobagem, tá? Mas existem, assim, estudos de quanto que o capitalismo, o consumo, desculpa, precisa crescer por ano para que o capitalismo continue sustentável. E aí, quando eu falo sustentável, é sustentável economicamente nele mesmo. Não tem nada a ver com Para sustentável manter os de padrões que ele estabeleceu. não tem nada a ver com Não. sustentabilidade. Não tem, aliás, normalmente é o oposto, né? Então, assim, precisa se consumir. E aí, até falando dessa questão das roupas, queria comentar aquela questão que teve. Foi no Chile, né? No deserto, Uhum. que foi encontrado aquele monte, um lixão de roupas. Tem vários lixões Vários. pelo mundo. E aí eu fiquei. Primeiro, assim, pra mim foi tão. Ainda é chocante, tá? Mas no primeiro momento foi. Eu não consegui entender. Como assim? Como assim? Roupas lá e pessoas sem roupas em outro lugar. Por quê? Porque eram de marca. Imagina qualquer pessoa usando uma roupa de marca, desvaloriza a marca. Se eu não tinha entendido, eu preferia não ter entendido, porque depois que eu entendi foi Pior cruel. ainda. E sabe o que eu acho pior ainda, Cláudia? Que a gente, esses dias eu fiz um tour, assim, por umas lojas que tava procurando uma peça específica. Sabe quando a gente imagina, eu quero essa peça, daí Saiu a cata. sai a cata dessa peça e tal. E o que eu percebi nas lojas é que as roupas, elas são tão sintéticas, elas são tão quase de plástico, que é um tecido desagradável de estar no corpo. Eu sou uma pessoa extremamente calorenta, então, assim, esses tecidos sintéticos, eles me incomodam. Para quem produz, ele é barato. Na loja, ele tá com um preço exorbitante, um Absurdo. preço absurdo. E a maioria das pessoas não teve aquela mãe, ou já se perdeu muito a tradição da mãe em casa, que Costureira. ensinou a olhar uma peça bem costurada, ou que te ensinou a reparar se aquilo era um tecido bom ou não. Então as pessoas vão comprando barato, ou vão comprando achando que é uma peça boa e não é, em menos, daí daqui a pouco já abre costura e nós não temos mais o hábito do reformar nada, né? Inclusive, quero Isso comentar. também entra no temos. minimalismo. Temos. Inclusive, eu quero dizer que eu Eu achei tenho. uma empresa aqui em Teutônia que tinge jeans manchado. Ai, que maravilha. E aí, porque eu andava me debatendo, porque eu tenho uma calça jeans maravilhosa que eu amo de paixão, daquelas peças que tu compra assim, vou investir numa peça porque eu sei que ela vai durar muitos anos. E eu manchei com, que boa. Num lugar que não tem jeito. E daí eu descobri agora essa semana que tem uma empresa em Teutônia que faz essa reforma. Eu digo, bom, pronto, já tá resolvido, porque é uma peça que se usa. O jeans, minha gente, ele gasta 5.000 litros para ser produzido. 5.000 litros de água para ser produzido. E aí, quando a gente compra um jeans de não tão boa qualidade, ou fica comprando muitos, ou fica comprando jeans de moda também, que é outro problema, né? Aí ele vai para doação, ninguém quer usar, porque ele perdeu totalmente o perfil de uso.
Então o capitalismo, ele se vale disso também, de uma produção em massa, sem qualidade, para que ela vá ser logo descartada, e já aí vem a coleção de novo da próxima estação, e aí vira essa E daí, quando a loucura. gente fala de cultura, né, às vezes passa por isso, né? A gente saber assim, o que vale a pena, qual é o investimento que eu faço. E daí não é a quantidade, mas a qualidade. Talvez fazer aquisição ali de algumas peças, que, como tu disse, faço um investimento maior, mas eu sabendo como usar elas no meu dia a dia e versatilidade, eu não preciso ter tanto. Daí, assim, muito interessante o que a gente está falando hoje, porque eu estou vivendo essa fase, assim, de olhar para o guarda-roupa e dizer assim, eu estou usando sempre as mesmas coisas, tá? Então, assim, significa que eu não estou mais precisando. E acredito que estou passando por uma mudança de estilo que, né, não sei se está vindo em função da idade, ou em função de consciência, eu ainda não tenho clareza sobre. Mas eu percebi isso, eu olhei para o guarda-roupa, que estava arrumando o guarda-roupa domingo, espera um pouquinho, eu estou usando sempre as mesmas peças de roupa, tá meio que... Para te deixar tranquila, Cíntia, tranquila ou não, né? Não sei se é de ficar tranquilo com isso, mas tem estudos que mostram que a maioria das pessoas costuma usar apenas 20% do seu armário, com frequência, né? Então, Aí eu já fazia acho que não aquelas chega a 20. táticas. Eu já fazia aquelas táticas de lavei e boto embaixo, sabe? Hum. Pra não estar por cima na pilha, pra ver se. Mas a gente realmente acaba. Parece que aquilo te aconchega no O Mas negócio corpo. assim, é montar looks. passou a estação da roupa, passou roupa de verão, passou a estação verão inteira e não usou aquela peça, não vai usar no verão que vem, né? Ah, depende. Eu usei É. o vestido de 23 anos atrás. Mas é um também. vestido clássico. Tem É, esse detalhe. assim, Porque algumas às vezes tu peças compra umas. diferentes. Exato, Mas as tem- coisas voltam. Ah, A mas moda tem umas volta. Eu peças. penso nessas coisas também, assim. Eu As tenho roupas de peça que eu, bolinha. assim, acho que teve um dia desses, eu tava no Mais Elas, eu disse, ó, essa camisa que eu tô, claro, uma camisa branca, muito, né, Eu lembro. tradicional, mas é mais velha que meu filho, deve ter 25, 26 anos. Então, tem algumas peças que realmente, eu acho que a gente não vai se desfazer, ou porque tu tem uma lembrança afetiva, ou porque a peça é boa, ela é versátil mesmo. Mas eu também tenho pensado nisso, assim, do quanto será que as coisas que a gente compra no impulso. Eu fiz agora a questão de poucos dias, comprei assim uma coisa no impulso de, bah, não precisava, mas daí a gente se empolga, porque, né, tem mais alguém contigo, tá falando, às vezes a gente escuta é barato, daí tu faz aquilo, não, mas realmente, cabe na prestação, vou comprar. E tu não fez a pergunta que tu começou no início do programa, né? Pra quê? Ou será que eu preciso? Né? Qual é o sentido que faz? Vai combinar com alguma coisa, porque às vezes é uma peça tão estrambólica que não combina com quase nada do teu Que guarda-roupa, a gente né? brinca que a peça sai andando sozinha, né? Tu não pode usar mais de 2 vezes, que senão ela já anda Tem sozinha. umas peças que... Tem algumas que realmente Eu são. tava na minha memória pensando aqui. Tava pensando que eu tenho muitas coisas. Por exemplo, calçados que eu não uso. Mas calçados que de fato eu uso, que eu compro para o uso, são pouquíssimos. Eu sou mega econômica Eu nisso. também, eu uso até terminar Muito. com eles. Muito, muito, muito. Só que aí, Dificilmente eu claro, tem consigo algumas doar só coisas que um dia eu É. comprei, já doei e Mas a gente acabaram pode não pegando. pensar, por exemplo, nas crianças. Vamos Ai, mudar. brechó. Eu acho que adulto também, né? Adulto também, brechó. Daí, ainda nessa linha das roupas, os brechós, assim, muito com uma alternativa sustentável para qual a Então, gente tem que precisando de pensar. roupas. Sempre precisando de Vários roupas de brechós. mas roupa de criança, por exemplo, mas brinquedo, gente. Brinquedo é plástico. Sim. Plástico demora quantos anos para se decompor? Aí, outro dia, eu fui ver um brinquedo lá, R$ 89, um plástico bem frágil, assim, né? Aí, como eu usei uma palavra, Doeu. uma palavra gentil agora, porque eu tava pensando Na outra verdade, coisa. era uma Eu acho que assim, porcaria, né? É um pouco pior do que isso, né? Nada. Daí, eu Foi olhei bem pra pior. aquilo e pensei, gente, uma criança numa idade de brincar com aquele brinquedo, ela destrói aquele plástico em horas, né? Em horas. E aquilo acaba virando o quê? Lixo, né? Então, será que não é, não dá pra juntar, sei lá, umas latas e
faz Inclusive as uns escolas fazem uns trabalhos Pois muito legais nesse sentido. exatamente. Pega assim, sabe, inventa um brinquedo, dá uma novidade pra criança ali, em vez de ficar comprando plástico que tu vai descartar daqui a pouco. Porque esse Usa as plástico é caixas igual, de papelão. Falou Eu lembro da Luana Luana, construindo casas. Ela queria um dia lembro uma que tu casa comentou. da Barbie caríssima, que ela sonhava, e eu disse, constrói. E ela foi construir. E construiu muitas casas, muitas, E vocês muitas, registraram muitas. isso? Muito, Ai, tem que legal, fotos que e ficou um legal. bom Que tempo. bacana, né? E é uma alternativa pegar aquelas caixas de papelão e construir os E brinquedos. quanto habilidade a gente pode desenvolver? Porque no passado É que é eu que é, produzi. tem outro significado, Eu né? que fiz. E eu acho que também daí isso a gente passa por esse processo de Eu educação, não, de, tu. de mostrar, né? Me lembro o tempo de criança que a mãe ensinava a fazer boneca de pano. Ai, que Sabe, legal. pegava meia, daí pega meia de nylon, daí faz a cabecinha, daí põe os olhinhos com os botãozinhos, daí costura toda a roupa. E isso a gente vai aprendendo quando é criança, e daí ali tava a boneca que tu brincava, daí fazia as bonecas, daí aquele jeito nosso, assim, bem feminina, fazia a boneca, daí já fazia os filhinhos tudo junto. Ai, que Já fazia a família toda, né? Mas inclusive, aprendia. os especialistas dizem, né, que dá menos brinquedo e deixa mais espaço para a criança criar. A partir daquele brinquedo, digamos, dá um copo para uma criança, deixa ela inventar outras coisas além daquilo que ser um copo, porque Lá às em vezes. casa, como é que é aquelas embalagens que tu coloca cebola, tomate, aqueles potinhos? Ai, que tem o mesmo formato. Sim, aquelas da Isso. metade, aquelas Ai, eu metades. Virou adoro aquilo. dinossauro. Mas olha, Inclusive foi pra escola como brinquedo do dia. Ai, que olha legal. que incrível, né, Já foi gente? quebrado, o outro ainda resiste. Tá firme e forte. Mas e a imaginação, tudo que está sendo, né, Sim, porque- elaborado a porque partir com- dessa com- imaginação. Com o estímulo, né, do celular, dos vídeos e os desenhos e os próprios brinquedos, que, gente, são lindos, né? A gente tá falando aqui de coisas, mas assim, tem cada brinquedo que eu penso, porque quando eu era criança não tinha uma coisa assim, olha que perfeito, que é tudo assim. Mas realmente, ele vem Pronto. tão pronto que talvez não reste muito que Espaço para imaginação, imaginar, né? exato. E o minimalismo de informações? É um tema bem importante. Ai, É, por aí- favor, por favor, por favor. Eu acho que eu tô surtando. Pois é, gurias. Então, assim, imagina, né? Alguém que, nessa ideia de minimalismo, vai largar o telefone, o computador, vai aceitar menos tarefas, porque dentro das propostas do minimalismo também aceitar menos tarefas, né? É uma estratégia e, assim, tu poder realmente viver um pouco mais. Que a proposta final de tudo isso é uma vida melhor. Vai estar menos cansado, vai gastar menos dinheiro, vai poupar dinheiro, vai conseguir estar mais presente na vida e menos estressado, porque, digamos assim, que a gente tenha uma máquina que lava e seca, eu não preciso nem me ocupar de estender a roupa, aquela função toda, mas aí eu vou ficar no celular aqueles 45 minutos, né? Não tem problema de estar no celular, mas assim, aquilo tá fazendo algum bem pra ti, de fato? É que na assim, realidade o né? que tem acontecido é que todo tempo. A gente quer que tempo livre, mas usa o tempo livre para ficar no celular, ou pra, né? Exato. Ou para ficar horas intermináveis na frente da televisão. Legal, é muito bom também assistir televisão, mas Mas não aí, só né? isso, Agora né? a produção não fala mais nada. É. Até digo assim, né, gente, tem tanta coisa boa, mas às vezes a gente não tá fazendo nada de legal, assim, então, ah, de questionar isso, assim, sabe? Sabe que sábado eu fui a Feliz, fazia muito tempo. Feliz. Feliz, aham. Cidade? O que Voltou deve dar feliz? centro? Voltei feliz, voltei. E daí, assim, eu percebendo a paisagem, o roteiro. Ai, que E maravilha. daí eu fiquei assim, nossa, como a gente, às vezes, tu faz um caminho, e ele até não é novo, mas tu não presta atenção. E daí, agora falando desse tema, né, eu acho que vem muito isso. Quanto a gente dá tempo para olhar para as coisas de fato. Né? Que é Isso. diferente de tu passar pelas coisas, mas é olhar as coisas. E daí, sábado, assim, saí cedinho, não sei, o tempo tava bom, eu acho que essa busca, assim, ai, quero estar mais, né, aqui no agora. E eu disse, nossa, olha como tem coisa linda. Acho que, pô, mas eu passei aqui domingo, como é que eu não percebi isso no domingo? Porque eu fui a Bento no domingo, e daí agora
no domingo anterior, sábado Tu agora, então eu fiz. foi a Feliz por Barbosa? Fui por Barbosa, aham. E daí eu disse assim, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Então, sabe, acho que é bem isso, esse ponto, assim, de tu dar atenção para os acontecimentos. Agora, não tem como não dar atenção e não perceber as imagens às beiras dos arroios e do rio pós-enchente. E aí a gente tem aí a resposta da natureza. É impossível. Eu passei por imigrante por vários trajetos no interior. Não tem como. A destruição, o cenário, os galhos, a mata ciliar destruída, tudo. Não tem como não ver. Alteração realmente do cenário, né? E assim, né? Aí a gente volta pra questão dos resíduos, e aí tu anda em Canabá. Anda em Teutônia, um exercício que eu faço de vez em quando, assim, quantidade, só na minha rua. Sabe aquela coisa assim do caminhão do lixo que vai passar e as coisas que estão mal armazenadas e vão caindo, porque os garis não tem como parar e ficar juntando as coisas que a gente não armazena legal, assim, né? E aí eu fui passear com ele lá de carrinho. E aí, bem vovozona, assim, né? Uhum. E aí a gente acaba olhando, e aí tu vê a quantidade de plástico fechando bueiro, garrafas, as coisas que vão caindo ali do caminhão e das sacolas, né? Que também vão parar no rio, que também vão causar danos para a natureza, né? Mas, gente, teve essa questão da enchente e Colinas de novo, né? A cidade de Colinas de novo também foi muito afetada. E assim que foi possível, teve um evento em alguma sociedade ali, porque eu passei de carro. E o que tinha na frente, no dia seguinte, era tanto copo plástico, Meu latinha. Deus. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas estão entendendo o que estão acontecendo, qual é o papel delas? Porque se aconteceu ontem e não dá casa, hoje estão fazendo lixo de novo? Mas passa pela educação, pela Educação. família, pela escola. E aí eu tenho que trazer exemplos de escolas que incentivam os alunos a trazerem garrafinha, que realizam eventos, que pedem que traga o seu copo preferido, que encontram formas de não utilizar o copo plástico. Só que não é por aquele momento, por aquele evento. É por forçar as pessoas a fazer algo para tentar incutir um hábito. É que nem a sacolinha de supermercado. Gente, eu tô tentando. Mas assim, volta e meia, eu chego no caixa, eu já deixei o carrinho parado na frente do caixa, saí do supermercado para buscar minhas sacolinhas que estavam dentro do carro, porque eu tinha esquecido as sacolinhas dentro do carro. Uma tática que Mas funcionou pra mim é ter. Porque às vezes, assim, eu não vou no mercado, né? Mas, eu passei na frente, me lembrei, preciso comprar uma coisa, e aí eu deixo pelo menos uma bolsa de pano dentro da minha bolsa. Pra Ai, sempre não ter vou. uma Ou pro pede caso. caixa. As Quando, caixas também quando eu são. esqueço, eu peço caixa, que eu acho É. até melhor de carregar, às Caixa eu vezes, a gosto caixa. também. E as bolsas que a gente ganhou no evento do Mais Elas, Uau, gurias. top! BR Uhum. Bandeiras, É. estimulando. Essa semana eu tive num evento em Fazenda Vila Nova. Inclusive, além daquelas bolsas do evento do Rap Delas, eles fazem para outros eventos, fizeram para o projeto Jovem Empreendedor, que é um projeto que envolve estudantes de 12 a 16, 17 anos, com a mesma pegada. De garrafas PET, recicladas, porque é um presente, na verdade, é uma ação de marketing que eles Uhum. fazem, mas ela vem com uma consciência Nossa. ambiental, né? Super resistente. Resistente. Ai, vou te dizer assim que eu gostei muito, muito, Já usei muito. muito. É, exatamente. Inclusive, né, acho que é o máximo, porque já estamos fazendo uma propaganda. propaganda. Inclusive, você presenteou, né? Ganhou 2, deu uma adiante. Ah, que eu sei. Viu? Eu ia presentear a mãe, eu já tenho. É que mãe, né, gente? Desculpa, mas mãe a gente é assim com a mãe, né? Que bom, né? Que bom. E essa ideia da sacola, por exemplo, é um movimento simples. A ideia da gente recusar sacola plástica por coisas que não são necessárias. Às vezes a gente tá de carro, qual é a dificuldade que tu tem de levar Ou um quando- remédio na mão Não, dentro do carro até Mas ali, sabe E que entendeu? como é as que eu vou pessoas na- estranham, né? Eu É. tenho esse hábito também. Eu chego a pessoa diz, ai, vamos botar uma coisinha, compra, tipo assim, compra 2 tomates, 3 cebolinha. E daí eu digo, ai, vamos botar tudo no mesmo aqui. Não, vamos separar. Eu digo, não, vamos botar no mesmo saquinho, porque vai tudo pra mim. Eu já não queria levar nenhum, mas já que eu tenho que levar, então pesa separado e põe tudo num só. Porque no passado a gente comprava, assim.
Eu me lembro, na cidade onde eu morava, me criei em São Sebastião do Caí, a gente ia no bar do Seu Romeu, e daí tu ia lá comprar, escolhia as coisas, ia tudo na mesma sacolinha, a gente não tinha outra, e nem era plástico, a gente tinha aquelas tramadas, e daí tinha uma senhora que fazia, não sei se Ai, vocês eu já viram, adorava aquelas trama com sacolas. sacolinha de leite, e ela cortava todas as fitinhas as tirinhas de saquinhos de leite, porque a gente não tinha, então, as caixinhas, era o saquinho de leite, Uhum. né? Ela lavava o saquinho, cortava aquelas tirinhas, fazia uma costura e trançava as bolsas. Gente. E eram essas bolsas que nós tínhamos, né? A mãe pegava, comprava dela, trocava por alguma coisa e era o que a gente usava para ir Que no nem o mercado. saco de ração. Que nem o saco de Exato. ração, é. Então, acho que é realmente isso. A gente talvez olhar para isso. E como seria bonito a gente ensinar isso, né? Mas Mas esse costume eu tenho, assim, se eu vou nos lugares, é uma coisinha, não, isso eu levo na minha mão, Uhum. né? Ah, vou na padaria, elas até já brincam, né? Tu não quer sacolinha, elas já sabem que eu não quero sacolinha. Só vai ser se numa situação assim, que eu tô com muita coisa que, hoje eu vou precisar, mas senão eu não quero sacolinha. Claro, né? Em outras coisas eu peco, mas pelo menos nisso já estamos, né? Mas Não, as são lojas, movimentos, muitas né? lojas estão evoluindo, pelo menos para o papelão. Isso. Eu vejo uma mudança positiva de trocar o plástico pelo papelão, voltando a usar mais o papelão. Inclusive fica uma embalagem assim, Charmosa. No momento é mais chique. No momento, porque Vocês tudo é lembram do cultural, pão? né? Vocês lembram do pão? Pão. Quando a gente comprava o pão d'água, aquele pão grandão. Enrolado no papel, enrolado né? no papel. Ah, aquilo era muito charmoso, né? O microfone. Eu ia falar uma coisa, esqueci, assim, quando falou. Esqueceu o que ia falar, esqueceu o microfone. Eita, eu tava focada na espumante, né, na colegas? Perini, Porque eu falei na que eu ia Perini. tomar só uma gotinha, mas essa Mas tá Perini tá me maravilhosa, né? seduzindo. Ó, Não tô também. resistindo, ela tá muito Tá saborosa. muito saborosa. Essas noites concordo contigo. quentes, né? E ainda mais com amigos. Digamos assim, a gente não precisa nem comer, mas uma tacinha de espumante. Ah, mas prova né? nós. Ah, não, Boa. não, eu já comi. Prova é nós. maravilhoso. Prova Prova nós. nós. Eu provei a nozes, tá. adorei a espumante, mas tô super afim de degustar aqui um alfajor que ganhei, né? E você não gastou transporte extra, né? Ele Esse aproveitou o veio, transporte é, que veio Embalagem, igual. né? Porque falando da embalagem, pensei que mas droga, tudo né? Essa embalagem, inclusive, ela não é reciclável. É triste, né? Inclusive, outro dia eu fui comprar batata palha. Então, só para informar, a título Que de tu foi informação. comprar? Batata palha. Batata palha. E aí Eu achei que tu nem consumia essas coisas. Eu achei que tu descascava, cortava e fazia. na- 99,% do tempo é isso que eu faço, mas às vezes eu me seduzo Te por uma que eu perdoamos. amo. E aí, na hora de comprar, tinha a batata palha com uma embalagem dessas que tem o brilho por dentro Uhum. e a outra que é transparente. Só que daí, tipo, vamos então fazer. São essas coisas, assim, tá? Vou escolher. Já que então, estamos aqui, vamos escolher a menos pior. Exatamente. Mas eu nem sabia disso, que bom que você falou. Eu acompanho algumas páginas que orientam, que ensinam, né? Então, realmente eu passo a avaliar agora, assim. E aí eu vejo os lanches que os meus colegas levam, porque todo mundo quer o prático, né? Aí eu vou levar o prático. E aí, às vezes, tu compra um pacote que tem 6 unidades, cada unidade tem uma embalagem individual, tu imagina a produção De lixo. de lixo. Não dá pra mais levar o potinho? Meus filhos ainda levam o potinho. Pois é, mas para ter o potinho, tu tem que comprar já o pacote de bolacha, elas não estão separadas, né? Então, são, assim, ó, é quase enlouquecedor ir no supermercado quando a gente começa a pensar em tudo isso, assim, sabe? Mas É o que eu falei, é um movimento muito grande muito. contra o Requer sistema, né? muito exercício, Muito. não é, para te fazer uma compra consciente, que seja realmente com foco nisso. Acho que eu porque vou parar de ir no mercado, se gente. Vai tu ser vai no depressivo. mercado, tipo assim, sair do serviço, ou passar no mercado, ou sair de casa, quero pegar uma coisa rapidinha, não sei Quanto não. tempo a gente sobrevive sem ir ao supermercado? Bah, Nossos avós podíamos- sobreviviam semanas. Nós podíamos Com fazer um experimento, batata, quase. feijão, a gente não planta, né? verduras. O problema é a gente. Inclusive, eu vou trazer muitas assim, experiências desse documentário que eu tô assistindo, mas de chegar em cidades onde elas são autossuficientes, as pessoas só comem o que elas produzem, não existe mercado. Então, elas plantam feijão, até eles chamam de as 3 irmãs, é o feijão, o milho e a abóbora. E praticamente não consomem carne e lácteos. E aí também é um movimento que fala assim, do minimalismo da carne, né? Porque a gente tem uma raiz muito forte de que a gente precisa de carne. E precisa mesmo. Ah, isso eu vou demorar para evoluir. É, Eu ainda também. sou daquela de. Mas A carne assim, também ó, se produz ali. o que não dá é pra gente
olhar pra isso e ver, eu não vou conseguir mudar isso, daí eu já não vou mudar nada. Não é bem assim, né? Assim, dá pra deixar a carne no fim da lista, né? Não, e dá pra dizer Porque, de assim, repente, nessa existência, a gente não para de comer. Eu ainda sou daquelas que prefere a carne do que a batata frita pronta. tu sabe que eu digo Sim, assim, ó, gurias, tu quer ver também. uma coisa? Não, Eu sinto... não é nem sobre, assim, comer ou não comer carne, mas, por exemplo, quantas pessoas põem carne que não conseguem comer mais fora do churrasco? Compra carne, faz o churrasco, Ai, dá almoço pra semana toda. eu mas ia tem dizer, muita gente, gente que eu não. conheço pessoas que Tem não gente que vai ao comem carne bifério, requentada, joga tem gente que fora. vai numa Ai, que churrascaria, triste. pega a carne, não Mas os consegue comer, cachorrinhos, gatinhos. mas muita gente não tem isso, né? Ai, mas passa no processador, faz um É, bolinho, assim, ó, faz uma carne, honra aquela, um estrogonofe, honra aquela isso, vida que tá Uhum. dando a sua sua carne, carne. né? É assim, o minimalismo Não. ele pode ser um pensamento assim do impacto das suas escolhas, nesse sentido, né? Se a carne é importante pra ti, tem que ter todo dia. Assim, ó, uma outra questão, uma escolha. Mas assim, que tu não desperdice daí, né? Eu também acho, acho que desperdício é a coisa mais triste que tem, porque passa pela ausência, para mim, completa de empatia, de cuidado com o mundo e com o outro, porque tem muita gente passando fome. Muita Inclusive, gente. desperdício de sentido. tempo. Então, No celular. E dinheiro, né? Porque a carne é cara, então tu Sim. gasta dinheiro. Então, essa exorbitância toda que a gente vive, ela nos dizem que a gente precisa de muito. Os excessos e, E os aí- desperdícios, E aí a né? gente trabalha muito, tá muitas Uhum. horas ocupadas para consumir muito. E a nossa vida vai se consumindo nessa roda viva também, né? Porque ninguém tá fazendo apologia à pobreza aqui. Não é Não. nada disso, né? Tanto é que a gente tá aqui, ó, tomando uma espumante, comendo nozes, né? Temos os A nossos gente telefones. não é perfeita, a gente tá Não é- tentando. Não é nem por ser perfeito ou imperfeito, mas é sobre pensar, né? E a gente não tá fazendo apologia à pobreza, não é nada disso. Não, Mas assim, a quando gente fala em consegue viver. minimalismo é outra coisa. É outra coisa, é dizer assim, viver melhor a partir de não precisar tanto. Porque a gente não precisa de tudo que a gente tem. Não, literalmente. Na quantidade que a gente tem, né? Mas a gente aí vai fazer toda uma viagem, né? Como eu fui educada, quais são Agora, as questões que me afetam, porque E muitas vezes. o quanto a falta para o outro, né? Para outra geração, tá causando isso agora também, desse excesso para compensar a falta que a gente É. também projeta Ah, eu no não tinha outro. quando era criança, agora eu e posso, como a gente né? também valida as pessoas, porque a gente, Muito quando a gente olha importante. por esse viés capitalista, a gente tem uma sociedade que ela te marca, ela te reconhece pelo que tu demonstra, né? Pelas Possuir, aparências. É o né? tamanho da casa, é o carro que tu tem, é a Então, assim, marca da tu tem que bolsa, estar né? muito, né, pé no chão, seguro Mas de vai dizer chegar o assim, dia. de dizer assim, não, ok, eu não preciso disso para ser aceito. Só que a gente passa e faz parte da nossa essência como ser humano, a gente quer fazer parte, a gente quer ser aceito em determinados grupos. E eu li semana passada algo que falava sobre isso. Se tudo que a gente fazia e tudo que a gente adquiria, não estava falando de minimalismo, mas estava falando de como a gente se coloca no mundo e sofre, tu falou antes, a gente trabalha mais, sofre para adquirir coisas para poder pertencer a determinados grupos. Daí, eu citava assim, desde da escolha do carro que tu faz, da roupa que tu usa, do restaurante que tu vai, das coisas que tu compra, da cor de roupa que tu veste. E sabe, se tu para e pensa nisso, quanto dessas escolhas é por mim ou é pelo outro? E eu não sei, sabe, se é fácil isso. A gente diz assim, não, eu não vou fazer e tudo bem, vou ficar do meu estilo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero e o mundo que me aceite assim. Será que o que eu preciso para mim eu vou conseguir? É o mundo que eu gosto, é uma roupa bem confortável, um tênisinho, um chinelinho, tá tudo bem, né? Porque a gente Mas podia adotar isso, né? agora faz Ai, alguém como te regra. respeitar com isso no Ah, mundo dos exatamente. negócios. Então, e é isso que eu penso também. A E- briga Ai, pelo gente. conhecimento. Ai, Cláudia, mas, Vai chegar o dia. nós não vamos ver isso acontecer, Mas Cláudia. vai chegar o dia que vão olhar, assim como eu já falei outras vezes, que vão dizer, mas que gente era aquela, se referindo a nós, Nossa. que tinha tanta comida dentro de um supermercado e na frente tinha gente sentado passando fome. Que tinha tanta gente sem roupa e tinha um deserto cheio de roupa nova. Não né? vai mais ter humanos pra ver isso. E que vão olhar para casa, aquela casarona Acho. bonita, né? E vão dizer:
Quem é que faz uma casa desse tamanho? Pra morar entre 3 pessoas. Pra morar entre 3, sem nenhuma plantinha no pátio, sem nenhuma alface aqui, né? O que eles pensavam? Que iam viver de tijolo? Ou talvez nunca chegue esse dia, É, mas vai eu chegar tenho esse fé. Opa, eu também acho que esse dia... Começamos a se Mas despir já. esse O dia colar é desnecessário, tá desnecessário, saindo, tá tá saindo, não saindo. quero mais. Mas eu vou te dizer que eu também, assim, minha realidade, assim, minha visão de realidade é que eu acho que esse ponto talvez seja um mundo desejável, mas não. Né, Mas Viável. vocês já pensaram no desespero porque das próximas gerações que não vão ter água suficiente, que não vão ter um monte de coisa suficiente, eu vou dar um exemplo para olhando você. para nós e pensando que nós E fizemos? tu acha que eles vão ter humanismo pra mudar alguma coisa disso? Para mudar, não, mas para se revoltar com a gente, sim. Não, Eu mas vou eles pegar vão um viver em exemplo. guerra. Eu vou pegar um O exemplo. ser humano vive em guerra. De algo que eu agora falando, meu guri tá fazendo tá em período de vestibular, e daí a gente tem umas coisas que é meio, sabe, aqueles cacuete da gente. Isso saiu, e nós íamos levar ele, e daí ele desceu as escadas, tava de chinelo, bermuda e camiseta. Eu disse, Otávio, tu vai desse jeito? Ele, sim, eu vou. Eu digo, não, tu imagina. Né? Que as pessoas... E daí, bem isso, o que as pessoas vão dizer? Vai Não ter um vai guri lá. contar pontos. Não, e bem essa resposta que ele me deu, Luciana, ele disse assim, cara, tu é louco e desse jeito as pessoas vão dizer assim, ó, saiu Não da é onde? entrevista de emprego, Cíntia. Bem isso, todas essas respostas me disse, ele disse assim, mãe, eu não tenho que mostrar algo para as pessoas, eu tenho que passar na prova, tu se deu conta disso? Eu disse, sim, me dei conta. Mas eu disse, e daí eu vou falar, eu disse, mas eu fico imaginando tu entrar, né, para entrar na sala de aula, eles vão te olhar desse jeito e vão dizer da onde saiu esse guri, de que buraco ele, né, brotou, que tá aqui no meio, assim, atirado com uma caneta na mão e mais nada. E daí ele disse assim, bom, daí o problema é dos outros. Então eu acho que sim, a gente tem uma geração que vem mais seguro e que passa pela criação que a gente dá, mas eu naquele horário eu olhei para ele assim, Que e disse, orgulho, hein? Desse sim, ele filho. disse Não, eu bem ia isso dizer, pra dá os mim. parabéns. Ele disse, ó. não, ele bem essa realidade. Daí no Acho que ele se sábado, inspirou na mãe. ele desceu, foi pra A mãe não, teve uns segundos de não não, mas reconhecimento às vezes só. a gente tem essa coisa mesmo. Daí sábado ele foi fazer o vestibular na Unicinos, e daí ele foi de calça, tênis, né? E daí ele disse assim, ó, segui teu conselho, passei o maior calor, foi desatinador, não foi bom. Então, assim, eu fiz as duas experiências, eu tenho que ir à vontade. Então, acho que tem isso, sabe? Imagina, né? Já é um momento tenso. Tenso. E aí tá lá, desconfortável. Mas o que que a gente traz? E daí eu, Mas eu tá, fiz, olha eu como refleti. olha, mesmo ele tendo todas as respostas e tendo os argumentos e a certeza dele, ele ainda escutou a mamãe. Ah, E daí Isso ele- bem então olha poderoso. o o nosso nosso papel. E é isso que eu pensei, porque assim, por mais que às vezes a gente diz assim, a gente tá aqui, a gente conversa muito, a gente troca, mas eu fiquei pensando o quanto a gente traz os nossos, né, os nossos viés, assim, eu tenho que ser aceito, vou ser avaliado, e não estava sendo avaliado por uma entrevista de emprego, estava sendo avaliado, mas numa entrevista de emprego isso contaria. Ah, com certeza. Mas também é uma questão daí de É. saber, né? Se também. Qual se- é o emprego? né? E aí, assim, ó, eu vou botar uma calça jeans, mas tem que ser daquela marca que custa R$1.000 a calça jeans. Vou colocar um sapato, tem que ser daquele sapato que custa R$2.000. Não, nem entrevista. É. Pois é, mas assim, tem. Não, mas aí, pelo jeito, tu não tá precisando de emprego, né? Mas eu lembro a história de uma Então, criança, de um adolescente Pra que, qual? quando era a mãe que comprava as coisas dele, se não fosse de tal marca, ele não adiantava ela levar pra casa, porque ele não colocava. Ó, mandaram a gente parar. Bom. E aí, quando ele começou a trabalhar, e aí passou a comprar, e aí ele começou a sentir quantas horas ele trabalhou naquele mês e o quanto aquele valor ia se diluir naquela peça única. Ainda bem que ele não faltou nas aulas de matemática, né? Não. Acabou que daí mudou totalmente o conceito. Ele ainda se veste muito bem, uma pessoa de bom gosto, assim, sabe fazer essas combinações, mas aprendeu a fazer a um custo Um sustentável. orçamento melhor. Enquanto que era com o salário da mãe, né? Então, isso que eu quero dizer, assim, não é sobre fazer o voto de pobreza ou descuidar das coisas importantes, mas, assim, de poder fazer escolhas melhores e pensar isso a respeito da nossa casa, daquilo que a gente come na nossa vida. Tudo. Acabamos com as escolhas. Sim, Amém. sempre. Amém. E foi a Amém. Miriam, só Ela- pra constar. Ela vai que falou da fundar um escolha. Instituto Escolhas. Programa Olha. com a Miriam
falando sobre escolhas. Ah, não, eu não falei isso. Acabou, acabou, acabou.